Bom dia a todos. Agradeço a presença aí da audiência, dos nossos conferencistas e dizer sobre a importância dessa iniciativa do governo britânico do Brasil, com apoio do Instituto de Saúde, em promover esses diálogos Brasil-Reino Unido em saúde digital. Esse é um tema muito atual, nos ensinou a necessidade de podermos atingir com mais facilidade lugares mais remotos, de poder ter o nosso sistema de saúde mais vinculado, mais próximo da população. E hoje, no segundo webinar, que trata do histórico de implementação da telesaúde no Reino Unido e Brasil, desafios e possibilidades. Então, eu queria aproveitar e cumprimentar os nossos conferencistas, o professor Xiao Wen, né, que é chefe da disciplina de telemedicina da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, o Dr. Erno Arzen, que é gestor da Clínica Saúde, que foi ex-secretário de Atenção Primária no Ministério da Saúde, o nosso representante do Reino Unido, o Dr. Nav Shanna, a quem nós temos um agradecimento especial, que é diretor clínico da Associação Nacional de Atenção Primária, e os comentaristas, Wilson Schoening, presidente do Conselho de Administração da Abramed, e o Dr. João Alceu, presidente da FinaSaúde. Então, eu queria passar a palavra ao Dr. Wilson Schoening, que vai conduzir essa sessão, e mais uma vez agradecer ao governo britânico, ao ICUS e a todos os participantes. Por favor, Wilson. Obrigado, professor Giovanni Cerri. Bom dia a todas, bom dia a todos. Em nome da Abramed, eu agradeço ao Cláudio Lotenberg, ao professor Cerri, respectivamente presidente e vice-presidente do Conselho de Administração do Instituto Coalizão Saúde. Agradeço também a Denise Eloy, diretora executiva, e aos representantes do governo britânico por esse convite. Como o professor Cerri já mencionou, nós teremos nesse diálogo Brasil-Reino Unido 2 palestrantes brasileiros que já foram aqui apresentados e um palestrante que representa o Reino Unido. Ao final das 3 apresentações, nós teremos 2 breves comentários, um do presidente João Alceu de Amoroso Lima, presidente da FenaSaúde, e também meus breves comentários, e em seguida partiremos para respostas às perguntas da plateia. Professor Xiao, se o senhor quiser, por favor, compartilhar a sua apresentação, a palavra é sua por 15 minutos, por favor. Bom dia do Brasil e boa tarde do Reino Unido. Bom dia, Dr. Wilson, pela apresentação, e queria agradecer ao governo britânico e ao professor Giovanni por esse convite. Bom, eu vou falar de uma forma rápida sobre alguns pontos em relação à telesaúde, a história da telesaúde brasileira e a questão de como evoluiu a telemedicina e telesaúde na Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. E aqui, então, vocês veem que eu uso o termo saúde conectada e não a palavra telesaúde, e aqui eu uso o termo cuidados biopsicossocial, que é a próxima fase que nós temos que evoluir ao incorporar o método da telemedicina e telesaúde dentro da cadeia de cuidados. A primeira coisa, eu só queria fazer uma linha do tempo muito rápido em relação ao nosso histórico na Faculdade de Medicina da USP. Na verdade, a nossa vivência em telemedicina começou em 1997, quando, então, o professor Jorge Bon criou a primeira disciplina de telemedicina do país. O segundo marco importante é que a telemedicina está aprovada no Brasil desde 2002
na Resolução 1643 do Conselho Federal de Medicina, embora desatualizada, mas ela permite a realização de atividades de telemedicina, e foi nesse mesmo ano, em 2002, quando foi aprovado a resolução do Conselho Federal de Medicina, que nós criamos o Conselho Brasileiro de Telemedicina e Telesaúde, que manteve esse nome até 2015. Em 2003, no Brasil, nós tivemos a primeira livre docência em telemedicina na Faculdade de Medicina da USP, e aqui em 2003 eu queria, na verdade, relembrar e congratular o professor Giovanni pela ação visionária no qual ele nos apoiou, a disciplina de telemedicina, a obtenção de recursos para criar, desde a época, a maior rede de educação e pesquisa intra-hospitalar daquela região, daquela época, quando nós interligamos HC, Faculdade de Medicina da USP, HU, Centrinho, em Bauru, e depois nós começamos a desenvolver diversos trabalhos na Amazônia. Em 2004, nós criamos o Polo de Telemedicina da Amazônia, juntamente com a Universidade do Estado do Amazonas. E aqui eu só queria pôr o que aconteceu nessa fase de 2005 até 2013. Na verdade, em 2005, a Faculdade de Medicina da USP, ela formou um consórcio e ganhou o edital do programa Institutos do Milênio para induzir a telemedicina no Brasil, e era formada pela Faculdade de Medicina da USP, a Universidade do Estado do Amazonas, a UFMG, Hospital Sírio-Libanês, ITA, entre outros, e nós começamos a fazer esse trabalho, e ele foi anunciado durante o 2º Congresso Brasil de Telemedicina do CBTMS e o 10º Congresso do ISFT. Bom, aí começou a ideia da telesaúde, tanto que foi neste ano que eu conheci o professor Erno, através da dermatologista professora Tânia Sestani, e aí nós começamos a desenvolver, em dezembro de 2005, o projeto que viria a se chamar Telesaúde Brasil Redes, a partir de 2011. E a Faculdade de Medicina da USP trabalhou como núcleo do Estado de São Paulo de 2007 até 2013, e foi nessa época que nós já tínhamos criado o conceito do computador da saúde, do uso de dispositivos em máquina fotográfica digital para telepropedêutica, e trabalhávamos no conceito da prevenção, tendo criado o Centro de Produção Digital em Saúde. Essa é uma linha do tempo que eu queria focar, que desde a estruturação do conceito de telesaúde, a nossa visão era, além de cuidar da doença e a logística, nós cuidarmos da prevenção e qualidade de vida, e estimular o desenvolvimento da telepropedêutica e telediagnóstico, e não apenas esclarecimento de dúvida, tá? Então, isso aqui é a história rápida. Outro ponto que só queria dizer, qual a diferença entre telemedicina e telesaúde? No Brasil tem muita diferença. A telemedicina, ela foi reconhecida pela Lei 13.989, do dia 15 de abril de 2020, como o exercício da medicina. Portanto, telemedicina é um assunto médico. E ele é para fins de assistência, pesquisa, prevenção de doenças e promoção de saúde. Isto está em lei. Portanto, desenvolver uma ação visando a melhorar a logística e prevenir doenças faz parte da telemedicina. E aí entra a palavra telesaúde. A palavra telesaúde é amplo demais, eu até quero fazer uma reflexão. A telesaúde é uma junção, teoricamente, na expressão de todas as profissões de saúde, mas ela tem uma dificuldade de regulamentação. A teleenfermagem tem que ser regulamentada pelo Conselho de Enfermagem.
a fonoaudiologia pelo Conselho Federal de Fono, a psicologia pelo Conselho Federal de Psicologia, odonto a mesma coisa. Portanto, terminologias amplas é preciso tomar muito cuidado. É um ambiente sem possibilidade de regulamentação de qualidade, sem definição de boas práticas, sem ter uma formação e auditoria técnica. E aí é que eu entro com um conceito que é telesaúde organizacional, onde as instituições desenvolvem normas e regras de telesaúde, de cuidados integrados, e não uma palavra lançada, solta, como em contraposição à telemedicina, tá? Então, eu passo para vocês a terminologia telesaúde de cuidados integrados e passo a terminologia de telesaúde organizacional, onde as instituições formam seu compliance, formam as suas regras funcionais com o que há de melhor na regulamentação de cada conselho profissional. Esta é uma ação muito mais rápida. A outra, a telesaúde, não é para substituir nenhuma tele específica. A telepsicologia tem a dela, a telemedicina tem a sua própria, mas a telesaúde deveria pensar em organizar uma cadeia de cuidado multiprofissional e também fortalecer em promoção de estilo de vida, autocuidados e outros. O Covid nos ensinou um pouco mais sobre isso. Não basta cuidar da doença, mas nós temos que cuidar da prevenção, autocuidados e entre outros, tá? Então, aqui eu quero dizer esse ponto importante. Telemedicina e telesaúde não é para reduzir custos. Esse é um pensamento equivocado. Telemedicina e telesaúde é para reduzir desperdício, aumentar a logística de resolução de problema e aumentar o acesso. A redução de custo é consequência. Nós temos que perseguir a qualidade ao incorporar o sistema tecnológico. E um outro ponto que vai caminhar muito, nós entraremos em saúde em domicílio. Então, esse é um outro ponto, que é a cadeia integrada de cuidado, estendendo da área hospitalar para a área domiciliar. Então, aqui eu só estou mostrando de uma forma muito rápida a conceituação da telemedicina dividida em 4 pilares. A lei fala sobre teleassistência, sobre a pesquisa multicêntrica e sobre a prevenção, porém nós temos a educação. Então, nós temos que pensar a mesma coisa que a telemedicina e a telesaúde, dentro da cadeia de saúde, vai criar a saúde conectada, e nós podemos usar alta tecnologia, que é a tecnologia síncrona, entre outros, mas nós também podemos utilizar tecnologia mais simples ou assíncronas. E aqui é só para mostrar a complexidade que eu vinha falando agora há pouco. Telesaúde é uma terra onde não existe um órgão para regulamentar, mas as respectivas teles, sim. Conselho Federal de Medicina para telemedicina, Conselho Federal de Psicologia, Conselho Federal de Fonoaudiologia, Fisio e TO, enfermagem, farmácia, nutrição, odonto. Então, a telesaúde, por obrigação, tem que também respeitar a independência das profissões. Então, nesse momento, eu vejo que a forma mais fácil é a telesaúde organizacional, fazendo as regras de compliance para uma telesaúde eficiente. Eu só queria ressaltar que não existe apenas a teleconsulta. No Brasil, a telemedicina são 8 categorias de serviços reconhecidos pelo Conselho Federal de Medicina. Teleenfermagem, teletriagem, teleorientação, teleconsultoria, teleinterconsulta, telediagnóstico, telemonitoramento e telecirurgia. O equívoco
é concentrar quase que exclusivamente os debates em teleconsulta, tá? Então, nós precisamos desenvolver a cadeia de serviços envolvidos em telemedicina para colocar dentro do processo produtivo em saúde. A outra coisa é nós não lançarmos das telepropedêuticas. Eu ouço muitas pessoas dizendo que a telemedicina não permite exame físico. Não é verdade. Telemedicina e telesaúde permitem graus de exame físico diferente, inclusive baseado em dispositivo, ultrassom portátil, oftalmoscópio, dermatoscópio, otoscópio, espirômetro, colposcópio, esteto digital, aparelho de ECG, termógrafo, oxímetro. Isso tudo tem que ser ensinado aos profissionais. A fundamental para uma telesaúde bem feita é a educação. Formar muito bem a graduação, formar muito bem a residência multiprofissional e a residência médica e criar bons guias de boas práticas profissionais. E aqui eu não vou entrar em detalhe, aqui eu só estou mostrando para vocês que o nosso objetivo não é a telesaúde. O nosso objetivo é criar um ecossistema de saúde conectada. Deixe-me dizer uma coisa, não existe medicina contra a telemedicina, só existe uma palavra, medicina. Telemedicina é o braço da conectividade da medicina, para criar a medicina conectada. E assim nós temos que pensar na criação da saúde conectada, aonde nós temos que focar na gestão de saúde, interligando via uma nuvem cognitiva a diferentes redes de serviço e integrado à educação multicompetência. Não é educação à distância, mas educação multicompetência. E aqui, última mensagem, eu queria dizer que nós já estamos no futuro, o futuro já está aqui, apenas não foi ainda uniformemente distribuído. Então, é nosso papel repensar de uma forma efetiva a telesaúde como um planejamento de aumento de eficiência da cadeia de saúde e promover a formação profissional e incluir na nossa rede de saúde. Obrigado. Dr. Wilson, passo a palavra para você. Muito obrigado, professor Chau, pela sua brilhante apresentação. Para quem não esteve conosco desde o início, eu lembro que o professor Chau Lung Wen, ele é o chefe da disciplina de telemedicina da Faculdade de Medicina da USP e lidera o grupo de pesquisa em telemedicina e saúde da Universidade de São Paulo. Em seguida, eu vou convidar o nosso segundo palestrante do Brasil, que é o Dr. Erno Heinzen. Ele é gestor da Clínica Salute e ex-secretário da Atenção Primária no Ministério da Saúde. Dr. Erno, por favor, pode compartilhar a sua apresentação, abrir o seu microfone. O senhor tem 15 minutos para a sua apresentação. Obrigado. Bom dia a todos. É um prazer estar aqui com vocês. Eu gostaria de agradecer o convite tanto do governo britânico como do Instituto Coalizão Saúde. Um agradecimento para o professor Giovanni e um bom dia ao Dr. Navishana e ao Chau, colega, parceiro aí de longa data. Vocês estão visualizando minha tela? Sim? Ótimo, obrigado. Bom, vou tentar ser breve também, vou fazer um controle do tempo. Professor Giovanni, se por acaso eu não for fiel ao controle do tempo, o senhor, por favor, me ajude, certo? Acho que o Chau fez uma boa revisão de alguns marcos importantes da história da telemedicina no Brasil. Essa era um pouco a encomenda, mas eu acho que a gente tem que falar um pouco de história, marcos e futuro também, como o Chau fez exatamente dessa forma ao final. A Denise Eloy já tinha me passado a apresentação do Chau, então eu
conseguir não ser nem um pouco repetitivo e não vou entrar nas questões de revisão histórica que o Shaw entrou, né? E eu sempre começo minhas apresentações com essa frase aqui do Cochrane, do livro dele de eficiência, eficácia e efetividade em saúde, em que ele se posiciona claramente que o sistema de saúde tem que ser baseado em ações que tenham comprovado que são eficazes e eficientes, né? Parece que essa frase perdeu completamente o sentido nos últimos meses aqui no Brasil, por isso acho que ela fica ainda mais relevante de continuar sendo mostrada, já que evidência, eficácia, efetividade passaram a ser qualquer coisa desde que alguém esteja gritando isso, né? Quando não é dessa forma que a gente constrói o conhecimento científico, né? E o Cochrane já se posicionava de maneira bastante clara que o sistema de saúde, o que a gente entrega para a população, não deveria ser baseado em autoridade, emoção, política, fantasia ou em modismos, né? Ninguém aprendeu nada com o Cochrane, parece, né? Mas tudo bem, vamos seguir insistindo. E ele ainda tinha uma posição ideológica bastante clara, que esses tratamentos efetivos deveriam ser disponibilizados para a população através de um sistema universal de saúde. Eram as primeira e segunda década do NHS nesse momento, né? Então era uma defesa importante aí do sistema de saúde que surgiu de maneira forte, reconfigurada depois da Segunda Guerra Mundial. Eu conheci o Shaw realmente, né, lá no ano de 2005, a gente teve, junto com a Magdala, que eu vi que está nos assistindo, talvez outras pessoas também, o início do projeto de telesaúde do Ministério da Saúde, que depois passou a se chamar Telesaúde Brasil Redes, né, mas surgiu só como programa Telesaúde, se eu não estou enganado, no qual várias universidades propuseram, com métodos diferentes, intervenções diferentes, uma forma de levar principalmente telemedicina, mas também ações em outras áreas, né, Shaw, na enfermagem, na odontologia, para dentro da estratégia saúde da família, que obviamente representa a nossa grande rede de cuidado em atenção primária à saúde no Brasil. E em 2013, por iniciativa do Telesaúde do Rio Grande do Sul, coordenado por mim naquela época, eu estou afastado do projeto há alguns anos já, a gente iniciou uma oferta de teleconsultorias por telefone, através do número de 0800, que atingiu centenas de milhares de discussão de casos clínicos, com um importante impacto na resolutividade desses casos na atenção primária, evitando internações hospitalares. Dessa experiência, a gente criou um outro projeto chamado Regula SUS, que objetivava intervir nas listas de espera, algo que faz parte de qualquer sistema universal de saúde, né? O Reino Unido, por mais que tenha um sistema bastante consolidado, também vive suas questões, dificuldades e soluções sobre as listas de espera, tanto para consultas com especialidades, como para alguns procedimentos diagnósticos, como também para internação e procedimentos terapêuticos, principalmente cirúrgicos. No Brasil, isso é talvez o grande calcanhar de Aquiles do sistema de saúde, né? Do meu ponto de vista, o SUS tem dois grandes desafios a serem enfrentados. Um deles ainda é a questão do acesso, né? Por mais que normativamente a gente tenha um acesso amplo, efetivamente não é assim que se dá. E a segunda questão é a efetividade e a qualidade da intervenção quando esse acesso é alcançado. A gente tem um problema de qualidade no sistema, né? A gente tem inúmeras equipes de saúde da família que se organizam de tal forma que não conseguem entregar verdadeiramente a atenção primária e cuidado certo para os pacientes dentro das unidades de saúde. Então, o Regula SUS é uma intervenção de criação de protocolos clínicos baseados em cada especialidade, nas patologias mais frequentes de cada uma dessas especialidades, com o intuito de definir que parte da história natural e do cuidado de determinada doença tem que ficar na atenção primária e quando o especialista daquela área, além do médico de família na atenção primária, passa a ser necessário para cuidar melhor daquela pessoa. No período de 2016 a 2019, esse projeto fez mais de 200 mil regulações em 20 especialidades, trabalhando com diversas agendas da Central de Regulação do Estado do Rio Grande do Sul
e produziu mais de 70 mil discussões clínicas entre pares, né, entre médicos, o médico assistencial, o médico da equipe de atenção primária e os médicos teleconsultores do projeto. Nesse período de tempo, foram criados 252 protocolos de encaminhamento para 252 doenças, né, manifestações clínicas em 33 especialidades, as quais 85 foram posteriormente publicadas com adaptações de nacionalização do processo assistencial gaúcho pelo Ministério da Saúde. Nesse período de tempo, a gente pode observar por esses gráficos aqui em 2 das especialidades clínicas a queda no volume de pacientes que estavam na lista de espera através da intervenção contínua do projeto, né? Saindo de 4 mil, 7 mil, 8 mil pacientes para um número inferior a 1.000 em ambos casos dessas 2 especialidades. O mesmo desenho se repete em qualquer outra especialidade que houve intervenção, inclusive em especialidades cirúrgicas. É claro que com uma intensidade um pouco menor, mas com uma queda muito marcante de pacientes que estava na lista de espera e passou a ter seu problema resolvido na atenção primária. Aqui a gente pode ver algum sumário desses dados, né? Vocês vejam que tanto a média de espera nesse período de 3 anos cai de maneira muito importante, representando reduções que minimamente estão superiores a 50% numa especialidade que se caracteriza por uma raridade na frequência da oferta no SUS, que é a reumatologia. Esse projeto foi estudado pelos mais diversos métodos, né? Esse aqui é uma das nossas publicações, um estudo de corte retrospectivo que mostra uma redução de 55% no grupo de pessoas que esperavam por uma consulta especializada, comparando intervenção e controle através de uma análise mais academicamente apurada do que a análise anterior, essa aqui, que são os dados da realidade, né? São os números que tínhamos num período de tempo, em outro período de tempo, de pessoas aguardando na coluna da esquerda por quase 1 ano ou quase 2 anos por uma consulta, quando esse número cai de maneira bastante importante, atingindo um período de tempo muito mais próximo do aceitável, né? Por que eu trouxe essa intervenção que surgiu dentro do programa e depois do Telesaúde Brasil Redes? Porque o Regula SUS acabou influenciando a criação do Regula Mais Brasil. É um projeto que é capitaneado pelos hospitais de excelência do PROAD, está presente em 5 capitais brasileiras, em Manaus, no Distrito Federal, em Belo Horizonte, Recife e Porto Alegre. Já realizou mais de 450 mil regulações de consultas em centrais de regulação por lista de espera e conseguiu nacionalizar uma ideia que era local, né, e que foi fruto dessa intervenção positiva para aquele momento do governo federal em prol do desenvolvimento da telesaúde. Mas o que aconteceu nesse período, né? Diversas iniciativas dos vários núcleos que foram ou criados ou apoiados pelo governo federal e pelos governos estaduais ao longo da história da telesaúde do SUS no Brasil, acabaram sendo replicados em diversos lugares, foram levados para a saúde suplementar, para grupos privados, explorados do ponto de vista comercial, e certamente teve um efeito importante para alavancar inúmeras estratégias. O Brasil hoje está num panorama completamente diferente, né? Eu tenho bastante convicção que o Brasil conseguiu superar a necessidade de suporte governamental para o desenvolvimento da telemedicina, de teleenfermagem, de telepsicologia, e hoje está num momento muito exuberante de ofertas de qualidade das mais diversas soluções, ou baseadas principalmente em conhecimento e processos, ou mais baseadas em tecnologia mais firme, tecnologia mais baseada em dispositivos e equipamentos, para enfrentar os diversos problemas de saúde que a gente tem no país, principalmente com essa nossa característica de
tamanho continental, heterogeneidade entre as regiões e o fato de termos um número grande de pessoas, né, um segmento da nossa população que vive muito afastada dos grandes centros. A definição de telemedicina traz a distância no seu conceito, né, que é a realização de atividades médicas à distância por meio da tecnologia de informação e comunicação. Eu acho que a gente deveria quase revisar essa definição, porque eu não vejo mais a questão da distância como sendo algo tão fundamental na definição. Estou muito mais na vibe do Einstein, de que a gente vive uma relação espaço-tempo do que só espacial. Hoje em dia, o bem mais caro das pessoas, da sociedade, é o tempo. Uma cidade como São Paulo, por exemplo, né, que tem um tamanho gigante, tem dificuldades de mobilidade urbana, a telemedicina pode, em distâncias que não seriam geograficamente longas, ter uma intervenção muito oportuna em relação ao tempo, ao conforto e à necessidade de não deslocamento das pessoas para conseguir resolver seus problemas longe dos serviços presenciais. E aí vivemos o mais novo pico do Covid nesse momento, né? Porto Alegre está numa situação muito complicada nesses últimos dias. Os serviços assistenciais presenciais estão praticamente todos com as portas fechadas. Isso mostra a importância total da gente ter outras formas de poder intervir. Com isso, né, eu quero falar um pouco do que está acontecendo e do futuro. Tá? O sistema de saúde que nós vamos ter em 5, 10 anos é um sistema de saúde muito, muito ligado no cotidiano das pessoas. O Chau trouxe ali, num dos últimos slides, a necessidade da gente fomentar intervenções de telemedicina, de teleenfermagem e outras abordagens profissionais, ou telesaúde, num conceito mais agregador, à vida e ao cotidiano e ao domicílio das pessoas. Isso tem que ser feito em larga escala. E essas pessoas, quando necessitarem sair da rotina da sua vida para procurar um serviço de saúde, esse serviço de saúde tem que ser uma clínica de atenção primária com altíssima incorporação tecnológica. Quem ainda acha que a atenção primária pode ser feita numa casinha de má qualidade estrutural e sem nenhuma presença de suporte diagnóstico e terapêutico, está completamente equivocado. A atenção primária tem que ser hipertrofiada do ponto de vista tecnológico, equilibrando a tecnologia com o cuidado humanizado, para levar o maior número de soluções possíveis próximo das pessoas, diminuindo em muito a necessidade do cuidado especializado hospitalar, porque esse cuidado entra para dentro da atenção primária, no sistema de saúde que a gente já teria condições de montar hoje, no Brasil ou em qualquer outro lugar, desde que a gente mudasse principalmente as regras de financiamento, tanto da saúde pública como da saúde suplementar, como também as normas de funcionamento de ambos os setores e, para quem já me ouviu falar ultimamente, certamente reduzindo a segmentação que a gente tem no Brasil entre o que é público e o que é privado, né? Que é uma grande bobagem do ponto de vista da proteção do sistema público de saúde e nos traz certamente muito mais problemas de eficiência e de acesso do que qualquer tipo de garantia dos princípios pétreos que não devem mudar no SUS, como a questão da universalidade, da equidade e da integralidade baseada em evidência. O hospital de amanhã vai ser um hospital que vai lidar principalmente com situações muito graves de risco de vida, de intervenções cirúrgicas que exigem, né, um cuidado de pessoas muito intenso, quiçá boa parte dele feito de maneira virtual e à distância. A robotização dos processos cirúrgicos já é uma realidade em diversos lugares do mundo, inclusive aqui no Brasil. E com isso a gente vai ter hospitais altamente intervencionistas e, por outro lado, outro tipo de instituição, muito mais parecido com os hospices que a gente tem na Inglaterra, nos Estados Unidos, que seriam lugares para cuidado continuado de condições prolongadas ou crônicas com menor intensidade de intervenção, que só vão ser efetivos se tiverem também a presença muito forte de apoio que pode ser dado pela questão da telemedicina. Eu vejo que a gente está num momento de ultrapassar um umbral
de velho para novo sistema de saúde. E aí, Chau, eu discordo um pouco de algumas coisas que tu colocas e eu fico um pouco preocupado com uma centralização que a gente tem aqui no Brasil de aspectos corporativos e normativos. Se a gente for observar aquela linha do tempo que o Chau nos mostrou, a gente ainda vive, do ponto de vista do Conselho Federal de Medicina, com exceção da normativa excepcional e transitória do Covid, uma resolução de 2002. O smartphone, iPhone, foi criado pelo Steve Jobs em 2007, né? Não tem nenhum cabimento, a gente viver uma normativa que tem quase 20 anos, num tema de avanço tecnológico diário, como é a tecnologia na área da saúde, né? Não é só a tecnologia de informação e comunicação que está mudando a saúde, a tecnologia dos tratamentos e medicamentos está numa aceleração brutal. A própria vacina da Moderna e da Pfizer, baseada na tecnologia do RNA mensageiro, e os novos medicamentos que a gente tem, imunobiológicos, novos medicamentos para tratamento de dislipidemia, com usos 1, 2, 3, 4 vezes por ano, substituindo a tomada diária de diversas pílulas que fazem parte de quem sofre de multimorbidades, vamos transformar o sistema de saúde em algo muito dinâmico, muito dinâmico. E talvez, se a gente continuar preso nas questões normativas e corporativas, a gente produza no Brasil um grande gap. A gente vai ter um sistema de saúde muito, muito contemporâneo, muito tecnológico, altamente efetivo e eficiente para quem puder pagar por ele, e vai ter o sistema de saúde de anteontem, né? Não é nem de ontem, para a grande maioria da população. Isso vai fazer um fosso na nossa capacidade de produção, como economia que tenta crescer, mas nunca consegue sair do marasmo, e vai trazer um prejuízo de qualidade de vida, sofrimento e morte, que vai ser muito pior do que a gente tem visto aí nos últimos anos. Era isso, muito obrigado. Fico aberto aí para o restante da discussão em seguida. Muito obrigado, Dr. Erno Harzen, pela sua apresentação. Certamente, ao final, nós teremos tempo para discutir um pouco e dar a palavra ao professor Chau, que foi aqui citado, em relação ao que ele pensa sobre as questões normativas. Eu vou convidar agora o representante do Reino Unido, o Dr. Nav Chana. Ele é Clinical Director of the National Association of Primary Care, Non-Executive Director of the Kingston Hospital and NHS Foundation Trust, Senior GP Partner of the Cricket Green Medical Practice. Por favor, Dr. Nav, bem-vindo. A palavra é sua por 15 minutos. Thank you, Dr. Wilson. Muito obrigado. O senhor me ouve bem, Dr. Wilson? Eu agradeço, Dr. Wilson. Obrigado, professor Giovanni. Obrigado, Dr. Chau. Ótimas apresentações e agradeço a todos que estão aqui. E eu agradeço ao governo britânico pelo convite para proferir esta palestra. Eu tentarei trazer uma perspectiva diferente, porque eu acredito que a informação técnica já foi dita, eu não quero ser repetitivo. Então, gostaria de explicar aqui as lições que aprendemos neste último ano, principalmente por conta da pandemia aqui no Reino Unido. Tudo bem? Podemos proceder desta maneira? Ótimo. Portanto, como eu geralmente faço, gostaria de lembrar a todos sobre os princípios da atenção básica ou atenção primária, com relação a esta autora que está aqui.
como nós todos aqui batalhamos com a criação de sistemas de saúde, uso de tecnologia, precisamos entender e manter à frente de todas as iniciativas esses 4 princípios. E eu ouvi vários pontos já sendo falados aqui. Eu peço desculpas por repetir. Primeiro, precisamos ter contato equitativo e acessível a todos. Ou seja, não deve ser um privilégio de poucos. O segundo, essa abrangência da saúde, que varia desde a prevenção até o diagnóstico, o tratamento e o tratamento paliativo no final da vida. Ou seja, um sistema abrangente. Não deve ser uma saúde episódica, deve ser contínua para todos que precisam, principalmente os sofredores de doenças crônicas. E, por fim, a coordenação, que é muito importante entre atenção primária, secundária ou terciária. E eu tenho certeza que todos entendem esses princípios. Tudo bem? Faz sentido para todos? Podem acenar-se sim? Sim, é muito importante que nós mantenhamos estes princípios conforme desenhamos qualquer novo sistema de saúde. Obviamente, minha história é semelhante à de muitos médicos aqui no Reino Unido e também no mundo, tenho certeza. As pessoas, os meus pacientes da minha clínica, eles estão presentes em uma comunidade muito carente. São pessoas que moram de 1 a 2 quilômetros de uma área muito rica da cidade. E a expectativa de vida é muito diferente para as pessoas que nasceram onde a minha clínica se encontra, em comparação a alguns quilômetros desse bairro mais chique. A diferença de expectativa de vida é 9 anos. É de 9 anos. E essa diferença aumentou, não reduziu durante o tempo em que eu venho atuando nessa clínica. Já estou lá há quase 30 anos. Isso é muito triste para mim. É uma grande decepção. E eu fico muito decepcionado porque vários governos e várias administrações de saúde não entendiam o que os médicos, as enfermeiras e os técnicos de saúde também, a saúde mais técnica, eles só contribuem com 10% para a saúde da população. Os 90%, ou seja, as pessoas com quem eu cuido, são pessoas que têm problemas de moradia, questões da comunidade, questões de segurança. E você tem todos os outros determinantes de saúde que são sociais. E esses princípios se refletem no Brasil também. É assim também? Você tem 10% do que podemos fazer e 90% do ambiente no qual o paciente está inserido? E quando falamos da saúde, da provisão da saúde, precisamos pensar na saúde da população, melhorar o acesso, fazer com que seja equitativo, enfocar no valor, não no custo, no valor oferecido e dar o nosso melhor para todos que cuidamos. Então, agora vou falar um pouquinho de tecnologia. Eu quero mostrar esse slide para vocês, que é de 1812, ou seja, a invenção do estetoscópio por René Nénack. Ou seja, faz 200 anos que nós usávamos e que usamos isso, que é o símbolo da medicina. E é muito interessante lembrar a todos quando René Nénack inventou o estetoscópio. Naquele momento, os médicos discordaram do uso desse instrumento e não queriam auscultar a respiração dos pacientes. E naquela época, você colocava o ouvido ali no peito da pessoa e não usava um instrumento. E muitos médicos, principalmente na França, eram contra o estetoscópio naquela época. E agora é normal, todos nós usamos, na medicina virou símbolo da medicina. Então eu coloco aqui para vocês. A tecnologia, a adoção da tecnologia é sempre um desafio, não é?
principalmente para profissionais de saúde, porque no mundo inteiro, às vezes, os médicos não querem assumir nenhum risco, têm aversão ao risco e garantir que qualquer inovação, intervenção seja testada, seja robusta e haja responsabilização e administração. Obviamente, demora um certo tempo para adotar tecnologia que pode beneficiar os pacientes e as comunidades. Portanto, no Reino Unido, antes de março de 2019, antes do início da pandemia, tudo demorou muito. Nós não adotamos a digitalização, principalmente nas clínicas de atenção primária. Esse slide mostra a opinião dos médicos, das enfermeiras, antes da pandemia, sobre o uso da tecnologia. Ou seja, médicos, clínicos gerais e enfermeiras não usavam tecnologia, falavam que atrapalhava o trabalho, que era caro, difícil de administrar e que era muito complicado e precisava de muito treino, muito suporte. No Reino Unido, naquela época, poucos médicos e enfermeiras tinham confiança no uso da tecnologia, como o Dr. Chow estava descrevendo. E se você falasse com médicos, médicas, enfermeiros, enfermeiras há 18 meses, e se você pedisse para eles falarem quais são as tecnologias que você utiliza, 98% falavam. Olha, uso prontuário eletrônico, 75%, a receita eletrônica, quando você envia a receita direto da sua clínica para a farmácia, 41% falava exames enviados por algum formato eletrônico, ou teste de urina, ou outros tipos de testes. Menos de 2% usavam inteligência artificial ou algum tipo de automação. E havia muito treinamento que era necessário antes da pandemia. Então, uma vez que estamos na pandemia, no meu país, aqui na minha clínica, antes de março de 2020, 80% de todas as consultas eram em pessoa, 80%. E cerca de 12% era por telefone e o restante uma combinação híbrida por vídeo ou mensagens de texto. Desde a pandemia, 60% das consultas são por vídeo ou telefone. Então, só vemos 40% dos pacientes em pessoa. E esse número tem se mantido estático ao longo da pandemia. E a previsão, agora que conseguimos ver uma luz no fim do túnel, é que seja 50-50. 50% de pessoas que querem ser examinadas e 50% dos pacientes podem ser geridos por vídeo ou SMS, outras comunicações digitais. E as barreiras para adotarmos as tecnologias mudaram no espaço de 3 a 4 dias, quando o governo britânico disse que era muito aceitável para os médicos e enfermeiros adotarem essa forma de consultas remotas para proteger os pacientes e a força de trabalho da Covid-19. Então, na maioria dos casos, em 3 ou 4 dias, cada clínica do Reino Unido, temos cerca de 7 mil clínicas de família para uma população de pouco menos de 70 milhões, praticamente de um dia para o outro, todas essas clínicas adotaram um acesso remoto como sendo um meio para interagir com o paciente. Ou seja, telefone, vídeo ou mensagem de texto. E o uso de sistemas de triagem também para tomada de decisão sobre quais os pacientes tinham que ser vistos em pessoa. E isso aconteceu ao longo de 3 dias, na maioria dos casos. Normalmente,
esse tipo de mudança demoraria 10 anos para virar prática comum. E os motivos pelo qual a tecnologia no Reino Unido foi difícil adotar foi devido a pouco conhecimento de digital entre a força de trabalho. Como eu falei anteriormente, a preocupação do risco de fazer algum erro com a tecnologia não funcionar, ou uma questão de proteção de dados, o fato de que os médicos e enfermeiros gostam de examinar os pacientes em pessoa, ao invés de ter que usar sistemas remotos. E aqui no meu país, as regras para compras dessas tecnologias com apoio do Estado, tinha sempre muita burocracia envolvida e o governo, por muitas vezes, dificultou que essas tecnologias fossem usadas de uma forma mais abrangente. E isso mudou de um ano para cá. Então, eu não quero repetir o que o Dr. Chow e os outros colegas já disseram, mas quando olhamos para as funções da tecnologia que são precisas na atenção primária, estes são os temas que os médicos de família, os enfermeiros que trabalham nas clínicas de atenção primária no Reino Unido disseram que eles gostariam de ter em termos de funcionalidade. Então, eu vou começar pela parte inferior direita. Então, gerir demanda e oferecer acesso para pacientes da nossa comunidade, usando, então, consultas por vídeo, para que as pessoas possam ter aconselhamento quando precisam, através de tecnologias de autoajuda, ao invés de procurar um médico ou enfermeiro, melhorar a produtividade da clínica, usando um sistema de back-office, para que a gente não tenha que fazer tanto uso de pessoas para fazerem os arquivos e gerenciar o processo de resultados, etc. Todo esse lado de produtividade, trabalho de back-office, isso é uma funcionalidade que eles solicitam. E como o Dr. Chow disse, todo esse mundo de diagnóstico e essa situação toda de pontos de contato, por exemplo, usando fotografia digital ou um ultrassom portátil, esse mundo todo está se abrindo e muitos colegas agora querem abraçar essas tecnologias. De um ponto de vista da população, olhando então para os dados analíticos que ajudam para a gente poder melhor entender quais são os grupos que têm mais necessidades para podermos focar os recursos nesses grupos, isso também é uma requisição. E, por fim, o monitoramento remoto de pessoas com condições mais a longo prazo, por exemplo, telemonitoramento, uma forma de poder apoiá-los no bem-estar, saúde e bem-estar, os tal wearables. Então, temos aqui uma matriz das coisas que os colegas disseram que querem ter acesso, contanto que eles se conectem entre si, para podermos criar esse trabalho de ajuda de saúde também, para poder entregar isso melhor à população. Eu quero focar muito rapidamente sobre consulta digital. No Reino Unido e nas nossas práticas de uma forma geral, a plataforma existe para todas essas funcionalidades digitais. Então, por exemplo, temos aplicativos no celular que os pacientes podem usar e também no smartphone, por exemplo. Temos acesso às verificações de sintomas que podem ser vistos remotamente. Então, por exemplo, se alguém tem o sintoma de tosse, existem umas verificações que podem fazer para que aquele paciente possa ser triado, fazer essa triagem para o sistema certo, consultas por vídeo, já falamos muito. Temos muitas empresas que fornecem esse tipo de serviço. Isso é bastante utilizado pelos médicos em família para marcação de consultas, as mensagens por SMS e também depois encaminhando as pessoas quando não precisam ser vistas ou avaliadas por um médico ou uma enfermeira. Então, isso é um ecossistema digital para fazermos nosso trabalho de consultoria. E isso mudou de uma forma dramática nos últimos 12 meses.
Estou quase no fim da minha apresentação. Eu quero só falar rapidamente que aqui na Inglaterra, como parte do Reino Unido, temos 11 milhões de pessoas, cerca de 20% da população, consideradas com aquilo que chamamos de pobreza digital, ou seja, não tem acesso à internet, não tem uma forma de comprar um celular, um smartphone, não tem acesso a Wi-Fi, não sabem usar as funcionalidades mais complexas que nós podemos usar com alguma facilidade, porque nós somos pessoas privilegiadas. Então, essa exclusão de pessoas devido à tecnologia é um grande desafio e temos que ter a certeza que se queremos uma saúde equitativa, temos que oferecer essa tecnologia para essas pessoas, para todas as pessoas. Então, como o Dr. Erno disse, nós temos que passar de um sistema que é muito mais focado em prevenção e menos focado em cuidados reativos. E esse sistema preventivo tem que se basear na saúde, bem-estar e aplicações desse gênero, e tecnologias que apoiam as pessoas para viverem as suas vidas de uma forma mais plena, sem terem que ver um médico ou um enfermeiro. Então, esse é o caminho que estamos tentando trilhar no Reino Unido para os próximos anos. Muito obrigado aos colegas, eu encerro por aqui e gostaria de participar na conversa. Muito obrigado. Nós que agradecemos pela sua apresentação, Dr. Nav Chana. E como anunciado anteriormente, nós teremos 2 breves comentários antes de passarmos para as perguntas da plateia e uma discussão sobre um tema já trazido aqui pelo Dr. Erno com relação a normativas existentes hoje no Brasil. Eu convido, então, para o primeiro breve comentário, o presidente da FenaSaúde, Dr. João Alceu de Amoroso Lima. Por favor, João Alceu, você pode abrir o seu microfone e fazer o seu comentário. Obrigado, Wilson. Bom dia a todos. Em nome da FenaSaúde, eu agradeço o convite e saúdo o Dr. Giovanni, Dr. Wilson, Dr. Tchau, Dr. Erno e o Dr. Nav Chana, lembrando que eu, pelo menos na lista dos que falaram, sou o único não médico e me dou o direito, então, de falar algumas atrocidades. Eu sou apenas um simples economista. Aqui nesses 5 minutos, trazer um pouco da perspectiva pragmática, da ponta, do que as operadoras enfrentaram nesse período pandêmico, que já está vis-à-vis a telemedicina, né? A pandemia, sem dúvida nenhuma, isso aconteceu no mundo todo, não foi só no Brasil, acelerou a adoção da telesaúde, nesse conceito mais amplo que o Dr. Tchau veio nos explicando, não só da prática em si, da adoção das frequências, da quantidade de consultas e de intervenções pelo Conselho da Telesaúde, mas também do desenvolvimento de várias plataformas e outras soluções tecnológicas para viabilizar esse atendimento remoto, que o Dr. Tchau nos brindou aí com uma série de gadgets, né, de aparelhos que permitem a telepropedêutica para complementar os exames e avaliações. Portanto, isso foi um marco importante. Não começou agora, a telemedicina, a telesaúde já vinha sendo adotada pelo mercado de saúde suplementar há muitos anos, mas ele, sem dúvida nenhuma, avançou muitos anos em poucos meses no início do ano passado, né? Nós, empresas de uma maneira geral, monitoraram bastante o NPS, o Net Promoter Score, dessas intervenções por telemedicina, nesse conceito mais amplo, né? E nós observamos um NPS da ordem de 80% a 85%, que é altíssimo, ou seja, a jornada do paciente, a experiência do paciente foi muito bem conceituada pelo próprio paciente, em que pese as dificuldades no início, tanto de um lado como de outro, de adoção das ferramentas e tecnologias, ou como para as pessoas
digitally excluded, como disse o doutor. A produtividade aumentou, mais consultas feitas em menos tempo, e o no-show, que é comum, especialmente para empresas verticalizadas, operadoras que têm suas próprias redes de clínicas e que fazem os agendamentos, diminuiu bastante o no-show e a facilidade de encaixar novas pessoas em slots de pessoas que não apareceram para a consulta, foi muito facilitada. Eu poderia resumir com o principal ganho da aceleração do conceito da telesaúde na pandemia em apenas uma palavra que foi mencionada por todas as pessoas que me precederam nessa apresentação: acesso, né? A melhoria do acesso. É mais acesso, melhor acesso, mas o acesso foi a palavra-chave do benefício principal da telemedicina. A nossa agência reguladora vem monitorando vários indicadores no mercado desde o início da pandemia e divulgando boletins mensais. Um dos indicadores que ainda não voltou ao nível pré-pandemia, né? Nós tivemos no pico da pandemia lá em abril e agora na segunda onda uma queda muito grande de exames, de consultas e cirurgias eletivas, mas o único indicador que ainda não voltou ao nível pré-pandemia são as idas aos prontos-socorros, aos prontos atendimentos, né? Isso também é um efeito muito bom da adoção de telesaúde, de telemedicina, na medida que, pelo menos aqui no Brasil, há um abuso, eu diria, de idas a pronto-socorro para atendimento de consultas que poderiam ser resolvidas ou em consultório ou por telesaúde, telemedicina, né? O acompanhamento de pacientes crônicos foi outra que melhorou bastante, de pessoas que ou por comorbidades ou por dificuldades adicionais não podiam se deslocar para determinados locais para ter seus atendimentos, foram monitoradas em suas casas. A saúde mental foi comentado aqui também, foi um grande avanço pela facilidade do acesso e da conexão, especialmente na questão de psicologia. O acesso a especialistas, o doutor Nave estava falando um pouco disso lá no Reino Unido. Eu peguei algumas estatísticas só para botar em perspectiva, doutor Nave, as diferenças. O Reino Unido tem uma área de 242 mil quilômetros quadrados, que é 35 vezes menor do que a área e, por coincidência, é equivalente ao estado de São Paulo, né? Então, nós temos aqui no estado de São Paulo, onde nós estamos, uma área equivalente ao Reino Unido. A população do Reino Unido é de 67 milhões de pessoas. Na Inglaterra, 57, e os outros países mais 10. No Brasil, são 210 milhões, são 3 vezes mais. Então, nós temos aqui um desafio muito grande que a gente chama de vazios assistenciais. Áreas onde não se tem acesso a médicos, sejam eles de assistência primária, sejam eles especialistas, ou a unidades para fazer exames, etc. Isso, a telemedicina foi um grande ganho para acesso a essas pessoas. Finalmente, com relação à regulação do CFM, eu concordo com o Erno que já está mais do que na hora dessa regulamentação ser atualizada. Deixar apenas 3 pontos aqui que ainda serão certamente abordados pela regulação e que são pontos para nós importantes que sejam tratados de uma maneira que estimule a telesaúde. O primeiro ponto é a questão da territorialidade, ou seja, a capacidade de um médico ou um profissional atender pacientes de outras regiões, outros municípios, outros estados. Não pode haver limitação para isso, na nossa opinião. O Brasil é um só e esse acesso tem que ser para todos. Tem a questão também da primeira consulta presencial. Nós julgamos que quem deve decidir se a primeira consulta deve ser presencial ou não é justamente o médico junto com o seu paciente. É possível que haja casos que faça mais sentido ter uma segunda visita, uma segunda consulta presencial, uma terceira, e não necessariamente a primeira. Nós achamos que isso deve ser uma definição entre médico e paciente. E o terceiro ponto, que foi brevemente citado aqui em uma das apresentações, é a questão da remuneração do médico diferenciada, se é teleconsulta ou se é presencial. Nós achamos que não há, o órgão regulador não deve em assuntos de remuneração, o mercado é livre e as empresas devem negociar se paga mais ou se paga menos livremente com os profissionais de saúde. Então, essas são as considerações que eu queria fazer, Wilson, e devolvo a bola para você aí. Muito obrigado. Muito obrigado ao presidente da Finança Saúde, João Alceu de Amoroso Lima, pelos comentários. Meus breves comentários ainda mais rapidamente. Peço desculpas às nossas intérpretes
para que a gente possa, ao final, então, já temos algumas perguntas e provocações aqui feitas pelos próprios palestrantes entre si, e agora alguma adicional trazida pelo João Alceu. Bom, como vocês sabem, eu atuo no segmento de medicina diagnóstica, onde a telepatologia, a teleradiologia já vem sendo muito utilizadas antes mesmo da pandemia. O professor Chau mostrou isso na sua apresentação. Mas nós temos observado ainda uma nítida tendência na integração de serviços de saúde e formação de plataformas que incluem teleorientação, plataformas no nosso setor de medicina diagnóstica, e onde já existe integração de dados, que, se forem bem analisados com as ferramentas hoje disponíveis, certamente fornecerão novos caminhos para o cuidado em saúde. Eu quero lembrar que a medicina diagnóstica, incluindo a anatomia patológica, análises clínicas e o diagnóstico por imagem, são responsáveis pelo enorme número de informações dentro de um prontuário médico. E a telesaúde para o diagnóstico, nessa escala adquirida atualmente, em função da pandemia, ela não tem precedentes em todo o mundo. E ela há de se compreender melhor as implicações para a qualidade e para a segurança do diagnóstico. Isso porque o erro diagnóstico ele é o mais comum, o mais caro e prejudicial de todos os erros médicos. Bem, eu vou focar agora, brevemente, nas oportunidades e nos desafios que já foram amplamente aqui discutidos. Nós sabemos que a telesaúde ela traz a oportunidade de organizar a jornada do paciente. João Alceu mencionou isso agora há pouco. Nós sabemos que temos um problema sério aqui no Brasil de porta de entrada para os serviços de saúde. Muitos pacientes no SUS e na saúde suplementar recorrem a pronto-socorros e a hospitais de atendimento, isso quando não acontece com os especialistas. Nós temos a oportunidade de envolver os nossos pacientes para educação em saúde e também a telesaúde tem proporcionado a criação de novos modelos de negócio. O Dr. Erno passou perto disso aqui, falando da transformação que acabou acontecendo depois do surgimento da telesaúde. Mas temos novos entrantes que competem no mercado de saúde suplementar sem a mesma regulação que existe hoje pela Agência Nacional de Saúde Suplementar. Bom, vamos rapidamente aos desafios. Eu resumo em 4 deles, que eu vou detalhar em seguida rapidamente. O primeiro é um desafio estrutural. O segundo deles é o reconhecimento do valor, sobretudo para os pacientes, que a telesaúde pode trazer. O João Alceu falou agora há pouco na medição da ação dos pacientes pelo NPS, que é um índice amplamente utilizado, e foi motivo também de uma abordagem de apresentação pelo presidente da Saúde Digital Brasil, que palestrou na primeira sessão dessa série, o Dr. Edu Cordioli. Vou falar no desafio da comprovação da eficiência para o sistema de saúde, porque se nós não tivermos resultados palpáveis, de nada valerá e nós teremos problemas nas adesões a essa causa que merece todo o nosso reconhecimento da telesaúde. Bom, o acesso à internet, para falar no desafio estrutural, já foi colocado aqui. Hoje nós sabemos que temos diferença, assim como foi mencionado no Reino Unido, no Brasil temos diferenças graves de acesso à saúde digital. Eu quero lembrar que, recentemente, na mídia, houve abordagem às desigualdades em relação à distância. Será que a telesaúde também trará dificuldades e desigualdades, aumentando essas já existentes? Por outro lado, a vinda
do 5G nos traz boas expectativas. Um outro ponto estrutural que eu vou lembrar é a segurança dos dados. Hoje, nós temos hackers invadindo reuniões virtuais. Felizmente, isso não aconteceu hoje aqui, não é? Mas estamos em legislação, a LGPD, que já existe na Europa antes de estar Brasil, mas essas ocorrências não têm áreas aqui no setor de saúde. Um outro desafio que eu quero trazer aqui para a discussão se refere às plataformas de dados. Como é que estão sendo realizados hoje os registros do cuidado oferecidos em telesaúde? Será que nós teremos interoperabilidade? Nós sabemos que os padrões de interoperabilidade internacionais, eles já existem. Mas será que teremos compartilhamento de dados? Quantas plataformas teremos? Será que os sistemas hoje, pelo SUS, que é o Sistema Único de Saúde brasileiro, por operadoras de plano de saúde, muitas delas verticais, e outras plataformas utilizadas por prestadores de serviços de saúde, elas conversarão entre si? Ou estamos em pleno crescimento desordenado? O segundo desafio aqui que eu quero trazer é o regulatório, que também já foi aqui abordado. Eu acho que nós precisamos ter uma regulação favorável e para não termos incertezas e evitarmos até a judicialização, que hoje é um incômodo que onera o sistema de saúde, tanto público como o sistema privado. Será que a remuneração será a regulação? João Alceu trouxe esse ponto para a discussão. Haverá barreiras regionais impostas pelos conselhos profissionais? Será muito interessante nós ouvir a experiência do Reino Unido com relação à remuneração e à regionalização. Será que há barreiras? E as considerações éticas precisam ser revistas? Bem, o terceiro ponto, como eu mencionei, eu já estou terminando, o reconhecimento do valor para o paciente, e o Dr. Cordioli trouxe índices animadores, assim como o Dr. João Alceu aqui em relação aos NPS observados com a teleorientação e a telesaúde de modo geral. E, por último, eu finalizo o desafio da obtenção de estudos de custo-efetividade aqui no Brasil. Sem evidências, nós teremos mais dificuldades para implementarmos a telesaúde aqui no Brasil, embora já tenhamos evidências que demonstram grande utilidade. Bem, dito isso, eu queria abrir, na ordem da sequência das apresentações, inicialmente, para algumas considerações breves do professor Schau. Em seguida, passaremos às considerações do Dr. Erno e do Dr. Chama, do Reino Unido. E nós temos já algumas perguntas que eu gostaria de compartilhar. A primeira delas foi feita pela doutora Roberta, que também reforçou a questão da remuneração dos serviços de telesaúde. Ela questiona se, no Reino Unido, né, a remuneração já está bem definida, qual foi a adaptação que ocorreu no Reino Unido, doutor Nave. E depois, então, eu passarei as demais perguntas. Eu peço que o professor Schau, desde já, abra o seu microfone para responder sobre a questão de normatização e a outras que ele deseja abordar. Por favor, professor Schau. Bom, eu vou colocar uma reflexão em relação ao que o professor Erno colocou. É obrigatório regulamentações. Isso é obrigatório. Pela lei,
a telemedicina equivale a uma atividade presencial e segue o Código de Ética Médica ao atendimento presencial. Então, não existe a separação da telemedicina em relação à medicina. Isso também ocorre em todas as áreas. Então, regulamentação tem que ter. O que eu falo é um fato. Nós não podemos estar vivendo na resolução de 2002. Infelizmente, em 2019, revogaram a nova resolução, tinha sido modernizada, mas atualmente ela já está pronta, aguardando esse período da crise sanitária provocada por SARS-CoV-2, porque nós temos uma lei. Então, só queria reforçar uma coisa. A lei 13.989, no artigo 5º, é muito explícito, dizer que os atendimentos por telemedicina seguem as normas éticas usuais do presencial e a remuneração equivalente. Eu queria também destacar um último ponto de reflexão nesse aspecto. Nenhum médico e nenhum profissional é remunerado pela consulta. Isso é um equívoco. Profissional médico e profissional de saúde são remunerados pela responsabilidade que assume em relação ao cliente, independente da forma de conexão, tá? Então, isso é muito importante nós refletirmos isso para nós não termos o equívoco de separar telemedicina e telesaúde do conceito de atendimento responsável, tá? Então, com a responsabilidade profissional pelas consequências que nós geramos ao paciente, tanto que em todas as teleconsultas é obrigatório o médico enviar ao paciente um cupom de atendimento informando o nome dele, o CRM, a data e a hora do atendimento e outros. Então, eu acho que nós estamos numa fase de estruturação e os conselhos, eles têm papel principal de defender o paciente em relação às más práticas feitas por profissionais não habilitados. Então, é uma questão que nós temos que discutir e não em questão de quem regulamenta, mas nós precisamos ter as boas práticas e as boas práticas instituir na educação e depois nós cobrar a qualidade de serviço feito para nós não termos iatrogenias demais, tá? Então, esse é um ponto que eu queria colocar e eu já aproveitei e já falei sobre o pensamento em relação à remuneração que deve ser baseado na responsabilidade que se assume pelo paciente, independente da forma de conexão, tá? E só o último ponto, nós precisamos trabalhar efetivamente seja na telemedicina ou seja na telesaúde logística, tá? Nós não podemos fazer uma cisão do sistema de saúde, mas nós temos que fortalecer o sistema de saúde com as teletecnologias interativas, que é a telemedicina e a telesaúde de cuidados integrados. Obrigado, Wilson. Eu que agradeço os comentários, professor Schau. Doutor Erno, nós temos aqui no chat uma informação do Guilherme Hummel, que a remuneração virtual no interior da Alemanha, não em Berlim, na disciplina de teledermatologia, hoje está em torno de 58 euros por 20 minutos de teleatendimento, com impostos, 62 euros. É claro que é uma realidade diferente da brasileira, não sei como se compara ao Reino Unido, depois o doutor Nave poderá nos comentar. Mas, doutor Erno, algum comentário em relação à remuneração ou algum outro ponto do seu interesse, por favor? Eu queria voltar na questão normativa. Tá? Eu concordo plenamente com o Schau. O papel do conselho ou pelo menos deveria ser, proteger os pacientes, no caso do Conselho de Medicina, da má prática médica. Nem sempre é o que a gente observa na realidade, né?
A gente vê, às vezes, alguns casos de alta proteção que os conselhos fazem em relação a alguns colegas que já deveriam, por exemplo, ter sido submetidos a um processo de avaliação da sua prática de maneira bastante intensa. Certamente vocês têm casos semelhantes aos que a gente tem aqui no Rio Grande do Sul. Para mim, a normativa está dada já. A gente tem um Código de Ética Médica. Está dada a normativa. Eu não preciso de nenhuma outra normativa para fazer. Só preciso da LGPD, porque eu preciso proteger os dados. Os dados são um grande problema. E a normativa não precisa outra. No momento que eu fizer uma resolução de 2021 da telemedicina, em maio, em junho, ela está ultrapassada. Em dezembro, ela está mais ultrapassada. Ela está totalmente ultrapassada. A gente não segura a tecnologia com norma. A norma é por princípios. Os princípios éticos da profissão. Se eu estou fazendo uma teleconsulta e fica evidente que eu preciso de um exame físico, que eu não tenho como realizar através de algum gadget ou alguma questão de virtualização do exame físico, eu tenho que converter essa consulta numa consulta presencial. Se eu não fizer isso e medicar o paciente e ele tiver um problema, é minha responsabilidade. E eu devo ser punido por ter sido negligente na indicação do exame físico daquele momento. Agora, eu não acredito, literalmente, totalmente, corpo de sábios vai criar os critérios, as categorias nas quais eu tenho que responder a minha prática médica frente aos pacientes que eu conheço há anos, em que a primeira consulta por tele tem que ser assim, a segunda tem que ser assada, a outra tem que ser não sei como. Isso não tem cabimento lógico. O doutor Navi-Chan é meu. A gente tem lista de pacientes, a gente conhece as pessoas. A gente atende essas pessoas por telefone, por telegrama. Agora não mais. Não tem mais telegrama. A gente atende essas pessoas em segundos, em minutos. Não tem sentido, entende? A questão da remuneração é outra coisa que é meio sem sentido a discussão dela. Se eu tenho um código de ética e tenho um entendimento de que se eu trabalho virtual ou presencialmente, eu tenho que me comportar da mesma maneira, eu tenho que receber da mesma maneira. A consulta por tele é menor que a consulta presencial? Não. Ela tem um conjunto de responsabilidades, né, Chau? Concordo totalmente com o Chau. O que se paga é a responsabilidade. Se eu estou atendendo alguém por teleconsulta, eu estou sendo a saúde dele, tem que ser remunerado de acordo com a minha responsabilidade. Então, eu acho que essa é outra discussão que não tem que passar por norma. Deixa o mercado resolver essa história. A gente é muito normativo no Brasil, né? Até porque, sei lá, né? Eu votei no governo liberal que era um cavalo de Troia, entendeu? Porque cadê a maneira da gente conseguir se organizar com alguma liberdade, né? Por que não? Liberdade caminha com responsabilidade, é o que a gente precisa para fomentar a telemedicina no Brasil. E aí a gente tem a saúde suplementar e novos entrantes que não são regulados pela ANS. O que a gente tem que mudar é as regras da ANS e diminuir o conjunto de regras, né? Porque se a gente continuar nesse arcabouço normativo, o Ministério da Saúde tem mais artigos nas suas portarias que o conjunto de todos os códigos legais brasileiros. Se a gente somar o Código de Processo Civil, o Código Penal, o Código Ambiental, o Código Consumidor, a gente chega no número de artigos das portarias do SUS. E o SUS funciona 100% por causa desse bando de normas, né? A gente tem que desnormatizar o Brasil, não normatizar o Brasil, não normatizar a remuneração. É muito intuito corporativo, sabe? As pessoas ficam em último lugar. Em lugar estão sempre as corporações. Então, enquanto a gente não começar a enxergar as pessoas como quem deve realmente estar no centro, e não só nas nossas apresentações no centro, a gente vai estar longe de fazer um sistema de saúde que entrega por um preço justo para ambas as partes o que as pessoas e os pacientes precisam. Obrigado, doutor Erno. Eu acho que agora, com uma autorização para nós nos estendermos alguns minutos a mais, dentro do horário que havia sido previsto, eu acho que nós temos uma ótima oportunidade para escutar o doutor Navi, a quem eu peço que abra o seu microfone, especialmente sobre remuneração
sobre normativas e sobre a obrigatoriedade da primeira consulta presencial. É algo que vem sendo muito discutido aqui no Brasil. Dr. Narvi, por favor. Thank you, Dr. Wilson. And thank you very much, everyone, for those really interesting comments. So this is just a perspective from the UK. It doesn't mean it's right, or it's just a perspective. So the first thing is on remuneration. UK primary care is funded on a capitation basis. So essentially, we get paid for the number of patients that we have registered on our list or on our panel, and there is no between whether the assessment is done face-to-face or whether the assessment is done on the phone or by video, because as doctors, it is down to the skill of the physician to determine the best way of assessing the patient. As a country, in my own practice, given that we are only seeing 40% of people face-to-face, dos pacientes em pessoa, incrível quantas coisas podem ser feitas remotamente, por telefone, ou vídeo, ou mensagem de texto. E eu também quero falar uma outra coisa, que para alguns pacientes com algumas apresentações, o acesso se tornou melhor, não pior, usando o tipo de tecnologias, por exemplo, vítimas de abuso doméstico, têm achado mais fácil falar com a clínica quando não precisam falar com uma pessoa em pessoa para discutir o assunto. E claro que entendemos isso agora. E os motivos, e também pessoas com problemas de saúde mental, às vezes não querem falar sobre isso em pessoa, mas às vezes é mais fácil para essas pessoas falarem por telefone, ou se forem pessoas mais jovens. Então, só para ter certeza, a GIA oferece melhor acesso a alguns grupos de pessoas, a não ser que estamos dependendo de uma consulta em pessoa. Eu acho que isso pode ser uma desvantagem para algumas pessoas, mas igualmente temos que pensar nessa questão de uma camada da população que sofre dessa pobreza. Em termos de remuneração, não há diferença, recebemos o mesmo ou por telefone, não interessa. Eu não vejo a importância da primeira consulta ser remota e a segunda em pessoa, ou a primeira em pessoa e a segunda remota, porque, na verdade, daquilo que eu disse, a avaliação das pessoas, temos que garantir que façam a avaliação de forma segura, independente da forma como ela é feita. Então, tendo que classificar como a primeira em pessoa e presencial não é importante. E sobre a normativa, claro que tem que ser regulamentado. No Reino Unido, temos um sistema muito robusto para fazer essa regulamentação da tecnologia, para garantir que ela é segura, eficaz e que não vai ser mais caro do que outras formas de tecnologia. Aqui no Reino Unido, temos um sistema financiado pelo Estado, então essas decisões são feitas nesse nível. Mas eu concordo com o Dr. Erno também, que às vezes uma regulamentação em excesso torna as coisas difíceis, porque temos que garantir que existe um equilíbrio. E para garantir que não pesa nem para um lado nem para o outro. E o meu último ponto é que, se vocês lembram daquele slide que eu apresentei, o número de médicos e enfermeiros e outros colegas da área da saúde, um número grande precisam de treinamento e capacitar as suas competências digitais. Isso se aplica a alunos. Então, se vamos fazer exames em pessoa, claro que tem algumas implicações de treinamento. Eu acho que o Dr. Shaw referiu esse ponto, mas eu quero realmente ressaltar esse ponto. Então, Dr. Wilson, eu não quero ultrapassar o tempo permitido. Eu espero que a minha resposta seja satisfatória. Obrigado. Muito obrigado, Dr. Narvi. Sem dúvida, foi muito satisfatória. E
eu queria estender agora ao Dr. João Alceu, presidente da FENA Saúde, seus comentários finais. Será que essas iniciativas aqui verificadas entre operadoras associadas à FENA Saúde estarão em caráter permanente, oferecendo a telesaúde aos seus beneficiários, João Alceu? Wilson, não há dúvida que a telemedicina, a telesaúde, a saúde conectada, para usar o termo do Dr. Tchau, chegou para ficar e vai crescer mais. Não tem volta, é um caminho sem volta, é o futuro. E como alguém citou aqui, é um futuro que eu espero que esteja mais bem distribuído do que estava em 1993, quando acho que o Dr. Tchau citou essa frase aí de telemedicina. Eu saio daqui muito satisfeito, porque eu estou vendo aqui quase uma unanimidade aqui de posições do que a gente colocou, ou seja, a primeira consulta não tem que haver regulação. O médico e o paciente estabelece o que é melhor e como deve ser feito, afinal de contas, a responsabilidade do médico. Remuneração, não tem que ter regulação. Médico e operador, ou quem quer que vai pagar ele, se for particular, estabeleçam se é diferente, se é igual, se é maior, se é menor, enfim, é uma livre negociação. E, finalmente, regulação como um todo. Eu concordo com todos que falaram aqui que apesar da necessidade de regular, o LGPD da Lei da Proteção de Dados está aí, as tecnologias novas têm que ser reguladas, mas quanto menos, melhor. Deixa o mercado trabalhar, se adaptar e buscar atender as necessidades dos pacientes. Esse era o meu comentário final. Obrigado, João Alceu. Eu convido a todos a olharem aqui no chat um comentário do professor Tchau. Infelizmente, não teremos tempo para novas manifestações, mas, finalizando, eu quero registrar aqui que eu estive muito honrado em participar desse evento, em companhia de tão ilustres palestrantes. Agradeço a todos os palestrantes, agradeço a nossa audiência, ao Instituto Coalizão Saúde e ao governo britânico, e também à equipe de suporte, ao Danilo, Juliana, às nossas intérpretes. E eu lembro que a próxima sessão dessa série está marcada para o dia 2 de março, nesse mesmo horário de 11 horas, onde será abordado o impacto da Covid-19 na provisão da telesaúde e perspectivas para o futuro da telemedicina. Por favor, anotem nas suas agendas, 2 de março, vocês estão todos convidados. Agradeço mais uma vez ao Instituto Coalizão Saúde e ao governo britânico e encerro essa sessão desejando uma boa tarde a todas e a todos. Muito obrigado.